Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a vida daqueles que almejam a salvação, que almejam a proximidade com Cristo. No Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o verso 22, nós temos a narração do apóstolo João, o registro do apóstolo do João, a respeito da carta à igreja de Laodiceia, a carta entregue pelo anjo à igreja de Laodiceia. E o interessante nessa carta dessa igreja especificamente, eram 7 igrejas, a qual foi transmitida a mensagem Apocalipse, e Laodiceia ela tem alguns pontos peculiares que hoje são fundamentais para guiar aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre o poder de Deus, a influência de Deus nos destinos da humanidade. E sobre também a forma como o Senhor atua em relação a cada pessoa. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Vamos começar. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer-te, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, verso 19, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Laodiceia era uma cidade situada, um importante centro administrativo e comercial, tido como centro administrativo. Ele ficava a 60 quilômetros de Éfeso e ficava em cima de uma colina, onde se tinha a visão de um vale. Era uma cidade rica, uma cidade abastada. Hoje fica no território da atual Turquia e lá só sobraram ruínas dessa antiga habitação, dessa antiga civilização que vivia lá. Mas o importante, o núcleo da mensagem da igreja de Laodiceia, que eu quero debater com vocês hoje, está no verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. No verso 16, assim porque és morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ou seja, nós temos claramente a questão de neutralidade que as pessoas alegam. As pessoas vivem como se Deus não existisse. Vivem como se Deus fosse, de repente, algo que elas vão pesquisar, elas vão conhecer, no momento em que elas se depararem com a posteridade. Ou seja, eles deixam para Deus, conhecer Deus e buscar Deus, após essa vida, após os deleites, os prazeres, após a alegria momentânea que esse mundo oferece. Ou seja, Deus, para muitas pessoas, aqui para a igreja de Laodiceia, é como algo desprezível, algo que não merece ser considerado, algo que não se para nem para pensar a respeito. Era isso que estava ocorrendo aqui. Então, Deus ele queria em relação a Laodiceia um posicionamento. Ou você é quente ou você é frio. Ou você está do meu lado, ou você trabalha em favor das minhas obras, da minha doutrina, do meu evangelho, ou você me aceita como teu salvador, como seu Senhor, como aquele que vai lhe guiar, que daí você é quente, ou você é frio, ou você me rejeita de uma vez, ou você me declara que não quer nada comigo, que está contra mim, mas você é morno, você está em cima do muro, você não tomou posicionamento na sua vida, igreja de Laodiceia.
É isso que Deus traz hoje. Deus quer posicionamento, Deus quer escolha. Ou você está do lado dele, vai cumprir os mandamentos dele, lá em Êxodo 20, cumprir a doutrina, se declarar: eu sou cristão, por obras, por atitudes, por comportamento, rejeitar o pecado, a glutonaria, a prostituição, rejeitar o vício, rejeitar a fofoca, rejeitar a inveja. Ser uma nova criatura, ter uma nova vida, uma nova postura, adequar o seu comportamento e o seu pensamento àquilo que Deus quer que você faça e que você fale a palavra dele. Ou você simplesmente rejeita ele e se declara: não, eu sou anticristo, eu sou contra Cristo, eu sou contra Deus, eu não quero saber de Deus. Tome uma posição, ou você seja quente ou seja frio, não fique em neutralidade. Não, mas eu creio em Deus, eu professo o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, mas eu pratico orgia, eu tô no meio da bebedeira, eu tô falando algo que vem atentar contra o Espírito Santo, eu estou fazendo tudo que as pessoas do mundo fazem, as pessoas que se declaram que são inimigos de Deus, que não gostam de Deus, agem, eu estou agindo da mesma forma que eles, mas eu estou professando que Jesus Cristo é meu Salvador. Eu estou me declarando que eu sou cristão. Quer dizer, está com um pé no mundo e um pé dentro do Evangelho. Né? Não tem, é morno. Não tem uma definição, ou não escolheu seguir, ou não escolheu rejeitar. Eu quero um posicionamento seu, igreja de Laodiceia. É isso que Deus estava falando, e é isso que Deus quer de nós hoje. Porque ele vai vir. Ele vai vir para o juízo. Os anjos do Senhor vão vir para o juízo final, como está escrito lá em Mateus 47. Capítulo 13, verso 47 a 50. Vamos ler o 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus entre os justos. E lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, Deus vai vir para condenar as pessoas pelas obras delas. Pelas atitudes que elas fizeram aqui. Não porque disseram Senhor, Senhor. Não é? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo. Está lá em Mateus 7, 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É as obras que vão testificar a condição de um salvo. É as atitudes, é o comportamento, é o que ele fala, a maneira como ele age, como ele é. Então vai ter a consumação. Já aconteceu isso com aqueles descendentes de Noé. Está bem claro lá no segundo livro de Pedro. Capítulo 3, verso 18 a 20. Que aqueles que viveram na época de Noé, os rebeldes, aqueles desobedientes, eles simplesmente estão em prisão. Esses espíritos estão em prisão. E Cristo, quando ressuscitou, inclusive, esteve lá visitando eles. Então vai acontecer, é isso que a Bíblia diz. Acontecerá que os espíritos ficarão em prisão. Vai haver condenação, vai haver julgamento. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E nós temos que ver também aquilo que aconteceu na parábola de Cristo lá em Lucas, capítulo 16, do verso 19 até 31, do Lázaro rico. O Lázaro, quando morreu, foi para onde? Foi para consolo do pai Abraão, junto com o pai Abraão. Agora o rico foi aonde? O rico estava em sofrimento, em tormentos, pedindo que o Lázaro molhasse a ponta do dedo e fosse lá refrescar ele. Que lá está um lugar muito ruim, muito em chamas. Então tem que haver definição, tem que haver escolha, não pode haver indecisão. Ou você é quente ou frio, ou você escolhe Jesus, Cristo, seguir os mandamentos dele, ou você rejeita. É isso que Deus está pedindo, ele não quer pessoas em cima do muro. É isso que está lá no Apocalipse, que a gente leu, no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14 até o 22. É isso, vai haver a vinda dos anjos do Senhor no final dos tempos. E Deus diz assim: ou quem está comigo ajunta, ou quem não está espalha. Tem que haver uma definição, tem que haver escolha. Tome a sua decisão. Escolha Jesus Cristo. Arrependa-se dos pecados. Como lá no livro de Laodiceia está escrito no verso 19 do capítulo 3. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Deus está disciplinando porque Deus quer que aquele pecador que ainda está afastado dele se arrependa e venha até ele. Que cumpra os mandamentos. Que se converta. Que deixe todo o pecado de lado. É isso que Deus está proclamando. Não quer neutralidade. Deus não quer pessoas que dizem uma coisa e fazem outra.
Deus quer que o que a gente diz seja condizente com a prática. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.